Olá! Olha, olha que legal. Fica metade, metade mesmo, né? Feliz Dia das Mães! Mua! Para nós tudo, Mãe, Dia das linda, Mães. querida. Acho que a gente tem mais mães aqui acompanhando a gente. Então, olá a todas. Oi, todas. E vocês Essa é minha mãe, o nome dela é Mara. Para quem não sabe, ela mora em São Paulo e eu moro em Londres. Então, hoje a gente não está juntas, estão bem longe. Infelizmente, gostaria de estar. infelizmente. Mas é que acontece, como já faz muitos anos que a gente passa por isso, né, mãe? Quando a gente se encontra, a gente celebra tudo. A gente celebra o Dia das Mães, aniversário, Páscoa, Natal. Vai ter tudo. Celebramos. É, Aniversário, vai comemorar geral, né, filha? é. Ai, Vai, que bom. é, Então, para quem não sabe, a minha mãe, ela é de, o nome dela é Mara e ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais. isso. Mineira da E a Guerra. gente, isso, mineira mesmo. Come fubá com leite, é mineira. Faria. E, e hoje a gente resolveu fazer essa live aqui, porque no de mãe para mãe, que é um projeto novo que eu comecei, eu tive algumas conversas com a minha mãe, super interessantes, sobre a maternidade. E esse ano a minha mãe completa 40 anos como mãe, É, verdade, né? O verdade. meu, o meu irmão mais velho esse ano faz 40 anos, então minha mãe é mãe de três. Somos em três irmãos. Meu irmão mais velho nasceu em 1980, então faz 40 anos que minha mãe é mãe. Um Isso. pouco mais, né? Porque É, estava grávida no ano 9 meses. anterior e ele nasceu em 1980. E então eu achei sensacional umas conversas que a gente já teve pelas perspectivas de fases diferentes que a gente tem passado como mãe. E a minha mãe que quando eu virei mãe em 2017, eu tive gêmeas. Minha mãe que mora em São Paulo e eu em Londres, eu já estava morando em Londres, veio até Londres e passou os primeiros 3 meses da minha vida nova como mãe comigo, me apoiando, me dando toda a ajuda. Foi uma das vezes que ela veio para me ajudar, porque desde então ela já veio algumas vezes mais. É, Tantos anos, décadas já, né, Fran? Segunda é, década aí, né? 20 anos já que eu moro aqui. Mas principalmente agora como mãe é quando eu sinto mais a falta, né, da família, especialmente de você, mãe, de estarmos juntos e do apoio, claro, que faz falta. Então a live de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre a maternidade e eu queria já começar te perguntando, mãe, o que que é a maternidade para você? O que que é a maternidade real para você, já mãe de três, depois de 40 anos? É, é. Bom, a maternidade ela começa bem suavemente, né? Ela começa com uma gravidez, com uma alegria muito grande por estar grávida e aí vai desenvolvendo, a gente vai criando amor por aquele ser dentro da barriga, desenvolvendo. Mas quando nasce mesmo, é que você fala, puxa vida, mas isso saiu dentro de mim. Então é uma coisa assim muito diferente do natural, né? Para a gente que vinha levando uma vida no dia a dia, a gente como casal e dá realmente uma tumultuada, né, na nossa vida, mexe com as nossas estruturas. Mas a maternidade é muito difícil você resolver realmente que caminho seguir na maternidade. Eu sempre quis realmente ser uma pessoa livre. E como eu tive essa possibilidade que meus pais me proporcionaram. Eu era dona da minha vida, dentro de limites, né? E eu acho que eu fui muito feliz, ainda sou muito feliz por ser assim, né? Sem muitas travas,
né? Enfrentar situações, ir lá e fazer, se tem que fazer, vamos fazer. Então, eu quis transmitir para os meus filhos tudo isso, porque os filhos, um dia, eles vão seguir a vida deles. Então, eles têm que estar preparados para realmente... Eu vou me emocionar agora. É Dia das Mães, a gente tem que se emocionar no Dia das Mães. Tomar fôlego, pera. Eles têm que estar preparados para seguir o caminho deles. Como jovens, né? Crianças, já começa pela fase infantil, que tem que tomar uma série de decisões. Se nós tomarmos por eles, não é esse o caminho para mim, né? Para o meu conceito de uma mãe que vai criar uns filhos para serem adultos responsáveis e donos da própria vida. Então, levar esse caminho para vocês. Tanto é que, desde pequenos, vocês participavam das atividades da casa, mesmo com empregada, que a gente tinha. Vocês participavam também de uma vida financeira na época de lanche escolar, desde pequenininhos. Vocês tinham uma semanada para comprar o lanche escolar. Então, se gastou aquela semanada num dia só, realmente o resto da semana ia levar lanche de casa, né? Então, regras assim, não militares, porém, tinham regras, né? Então, eu acho que o caminhar de vocês foi praticamente natural, porque seguimos algumas regras em casa, tínhamos algumas regras e um comportamento escolar que precisavam ser seguidos. E nós tínhamos também nosso lazer, que sempre foi muito bom, né? Vocês esportes, que eu acho que é tudo o que se recomenda para uma criança. Uma vida no interior, que nós tivemos essa chance de estarmos no interior nesse período de vocês crianças e depois na adolescência. Então, isso facilitou um pouco mais também, né? Eu acho que a vida foi se abrindo e proporcionando os caminhos para que nós pudéssemos direcionar vocês três para uma vida realmente independente. E isso foi bem apropriado, porque você vê, com 19 anos, o teu irmão, 18 teu irmão tinha, foi para a Europa. Aí depois você, com 19, foi para a Europa. Depois o teu irmão, com 18, eu acho que foi 19 também, Leandro também foi para a Europa. E foram levar a vida de vocês com os próprios sustentos de vocês. Vocês iniciar a vida de vocês, né? E realmente moldarem qual o tipo de vida que vocês gostariam de ter. Então, isso é muito, muito... Eu estou tendo um lembretezinho aqui do meu marido. Ele está falando para eu ter calma, para não falar tudo. E que Quando dá o microfone para uma mulher... Eu sei, você teve o microfone no meu casamento, você fez o meu casamento, se é que você se lembra. Foi outro episódio bem legal da nossa união, realmente. Sim. Um elo maior, né? Mais positivo. Com você e com o Bruno, né? E com todos os certeza, com certeza. Tinha que acontecer daquela maneira. E mãe, voltando um pouco da questão de educar os 3 filhos da maneira que você e o papai fizeram, como é que vocês definiam os valores, né? Que você falou que tinham coisas que vocês faziam na época que não eram feitas por muitas pessoas e algumas pessoas olhavam um pouco torto, no sentido de você dar uma criação mais livre, mais leve naquela época, né? Do que existia. Coisas como que você mencionou, a mesada, você fazer as coisas sozinho, ser mais independentes desde criança. Como é que vocês definiam essas questões dos valores, como iam ser passados para os filhos, como marido e mulher,
naquela época, como mãe e pai? Olha, começou, na verdade, a ideia em si começou a ser discutida comigo e com seu pai através de um livro, tá? Que nos indicaram, que era, na época, o livro do Dr. Delamare, que era um livro grande, grosso, que dava assim desde da gravidez até 3 anos de idade. E na época nós tínhamos também a revista Pais e Filhos, que ela realmente proporcionou muitos conhecimentos a respeito. Porque nós morávamos no interior, longe das famílias, estávamos sozinhos, eu e o papai, e com isso nós tínhamos que contar com nós mesmos, né? De repente, se viesse família, se viesse nossos pais, seria ótimo, seria um bônus, né? Mas como eu tive também, eu tive minha mãe quando eu tive as crianças, eu tive a minha sogra também comigo, dando todo o apoio, elas se revezavam, né? Então, aí nós fomos obtendo mais conhecimento através dessas revistas e dos livros. Então, eu acho que isso foi amadurecendo. E uma coisa boa que aconteceu foi a conversa entre mães, tá? Na época que estavam iniciando a vida materna também. Então, cada um tinha um comportamento e cada um tirava uma linha, né, de comportamento, assim, próxima, porém, umas mais exageradas, outras menos. Aí começou a surgir, na época, a alimentação mais natural. Nós morávamos num bairro que era praticamente uma fazenda, né? E lá nós tínhamos muitos recursos em termos de comidas naturais, em hortas, Uhum. em gado. Então, além de nós lermos sobre como criar, na verdade veio a parte alimentar também, que foi muito importante. Que na época, isso há 20, não, há 40 anos atrás, tá? Nós já começamos a introduzir todos os grãos para vocês na alimentação, os pães eram caseiros, que nós fazíamos em casa. Então, isso ajudou o ambiente que nós estávamos, influiu muito também para nós tomarmos várias decisões sobre a criação de vocês. Uhum. E tem o seguinte aspecto também, unindo isso que nós estávamos nos preparando com a minha criação mais livre, eu sendo eu mesmo, eu sendo respeitada como pessoa e como uma pessoa de iniciativa, né? Uma época eu queria, estava chegando meu, só para citar rapidamente, estava chegando o meu aniversário e Você tinha quantos anos? isso, 9 anos. Nove anos. Você lembra disso? Lembro disso. Eu Uhum. tinha vindo do interior com 7 anos. Eu estava fazendo 9 anos numa outra casa que a gente se mudou. E eu queria uma festinha de aniversário. Mas não precisava ter convidados. A família já era grande, sua família me bastava. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, aí a minha mãe arrumou a mesa, né? Falei, mãe, tá faltando alguma coisa. Eu gostaria que tivesse aqueles refrigerantes com aquelas roupinhas de papel, que antes eram umas roupinhas que você vestia Uma garrafa? e enfeitava a mesa, né, com um copo plástico. Falei, mãe, então, por favor, me dê um dinheiro e eu vou comprar. Aí fui lá, comprei os refrigerantes, comprei as, as roupinhas, as garrafas, e pus na mesa, e aí foi a festa. Então, eu era de tomar algumas iniciativas, eu não pedia, quer dizer, pedi o dinheiro, claro, mas eu era de tomar iniciativa. Então, como eu me sentia bem, eu gostaria que vocês se sentissem tão bem quanto eu me sentia. E isso eu passei para vocês. Então, foi um pouco de cada Uhum. coisa, de como eu era, de como seu pai era, e Uhum. sobre todas as opiniões, os conselhos que nós líamos no livro e nas revistas. E as Uhum. conversas, você vê, é um mundo que articulado, né, uma engrenagem, na verdade, Uhum. que funcionou bem. A minha receita eu achei que funcionou bem, né? Uhum. Não é mil maravilhas, todo mundo tem realmente suas dificuldades, mas a Uhum. maternidade
ela é muito compensatória, por um lado, mas muito desgastante de outro, né? Uhum. Então, tinha momentos realmente que eu estava feliz e de uma hora para outra eu estava completamente infeliz, porque eu não conseguia fazer mais nada das minhas coisas, né? A Uhum. minha vida era Como- criança, fralda e mamadeira, pouca mamadeira que vocês mamaram bem no peito, mas mesmo assim, as comidinhas e aí seguiu, né? Então, Uhum. é mais ou menos isso. Eu vou parar de falar um pouquinho para você perguntar mais alguma coisa. E esses momentos que toda mãe tem, né? Esses momentos mais difíceis que a gente não se sente tão bem. O que que você fazia? O que que você usava para te ajudar nesses momentos? Morando longe da família naquela época. Na verdade, eu parava, respirava, porque vocês não tinham nada a ver com isso. Respirava, fazia uma oração, porque a gente seguia também um caminho religioso de apoio, né? Fazia uma Uhum. oração e me dava um tempinho, pelo menos 5 minutos trancada no banheiro já me resolvia para eu poder sair para poder continuar com vocês três, né? Porque as Uhum. atividades Uhum. intensas mesmo para vocês três, né? Vocês não eram tão levados, mas eu tinha que entretê-los da maneira mais saudável possível, com Uhum. historinhas, jogos, esporte, com passeio no sol. E é isso, é respirar e seguir realmente em frente, né? Pensar no bem É, maior, que são os meus 3 filhos. é. E Eu, qual foi para você a fase mais desafiadora de todas as fases? Hoje você já tem os 3 filhos com as próprias famílias, né? Então, pensando até hoje, né? Até quando os filhos estão mais velhos, não só quando é criança, qual você acha que foram a fase mais difícil? hum, Olha, tiveram várias fases, mas eu acho que a mais difícil é quando realmente o filho vai e com certeza ele te dá essa certeza, né? Que ele vai seguir a vida dele em frente, que ele não vai precisar mais retornar para tua casa. São dois sentimentos. O primeiro, um sentimento de partilha mesmo, né? Eu vou chorar de novo. Eu também. O outro sentimento é um sentimento de satisfação. Deixa eu tomar um fôlego de novo. Eu acho que a gente passa, me vejo pensando nisso várias vezes sobre. Eu reclamo às vezes tanto sobre o dia a dia, como é pesado, como é difícil. E É, aí eu paro e penso, um dia elas vão sair da minha casa. é, Um dia eu não vou ter mais. Um dia eu não vou escutar esses pezinhos andando pela escada de lá de cima para baixo. Um dia eu não vou mais escutar o mamãe, mamãe, mamãe 1000 vezes por dia. Isso vai me fazer falta. E mãe, é isso que me mantém é, durante é. os dias difíceis. Porque eu E, sei que um dia eu não vou ter mais tudo isso. mas também o alento agora eu vou te dar. Vão vir os netos, né? Uhum, Netos, o amor, eu acho que o amor é duplicado mesmo. Porque você tem o amor pelos seus filhos e você tem os frutos dos seus filhos. Então, e uhum, é um carinho tão grande e um amor tão imenso pelos netos que a vida gira, né, filha? Aquela engrenagem que eu falei vai girando, ela não para. Se você parar uhum, no meio do caminho, ela te fala, né? Então você tem que participar dessa engrenagem saudavelmente, não é? Então, uhum, esses 2 momentos foram muito difíceis. Quando vocês é, resolveram ficar fora do Brasil e quando eu vi que vocês iam ter uma vida própria mesmo, né? Não precisava eu ficar tão preocupada, porque vocês estavam encaminhados, com faculdade terminando, com empregos já que vocês já tinham, né? Então, vocês estavam encaminhados. Então, esses 2 momentos, para mim, é um momento de separação intenso,
de triste por um lado e muita satisfação e alegria por vocês terem saído, estarem tendo um caminho tão positivo, né? E natural, Uhum, tal dos valores. uhum. E aí o que aconteceu? Para quem não sabe, para quem não te conhece, você viu tudo isso acontecendo e se preparou pela maneira, a maneira com que você se preparou foi você foi atrás de estudos, se formou novamente e Exata. criou uma carreira de sucesso Isso. como designer de interiores, né? Isso sempre esteve dentro de você durante a maternidade? Você sempre pensou quando eles saírem de casa, eu vou me reinventar, eu vou à busca do que eu quero para mim? Ou foi uma coisa que você viu que você precisava recorrer a alguma coisa, alguma outra maneira de viver quando você viu que a gente estava saindo de casa? Eu acho que foi exatamente isso. Porque enquanto vocês estavam, eu tinha muita atividade, né? E companhia. E o papai sempre trabalhou muito fora, viajou sempre. Então, eu tinha que estar, como é do meu, não que eu forcei isso, tá? É da minha natureza não ficar parada simplesmente sentada no sofá e lamentando, né? O que está acontecendo de negativo. Eu sempre ressalto o positivo. Então, aí eu realmente eu falei, não, eles estão realmente tendo a própria vida deles, eu preciso ver o que eu vou fazer. Como eu sempre fiz o que precisava também, agora eu vou pensar em satisfazer algo que realmente vai me dar só prazer. Ao Uhum, invés de ter uma atividade desgastante, não, eu vou unir o meu prazer naquilo que eu vou me dedicar. E aí pensando. Sempre eu gostei muito de arte, sempre de mobiliário, de decoração. E aí eu ficava encantada com todas essas lojas que eu muitas vezes visitava, ou no Brasil ou fora do Brasil. Aí eu conversei com o papai e falei, eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer um curso e depois que me formar, eu vou começar a trabalhar. Aí veio o questionamento, mas trabalhar com 50 anos, né? Você vai trabalhar onde? Eu falei, não sei. Mas realmente eu vou me preparar, porque em algum ramo eu vou me dedicar. uhum, Então, foi exatamente o que eu fiz. E antes de terminar o curso, eu já estava trabalhando. Então, isso uhum, também foi muito bacana. Eu trabalhei num escritório de arquitetura, né? Como estagiária. E depois eu comecei a ter alguns contatos, comecei a pegar realmente trabalhos externos, independentes, pequenos trabalhos, e aí eu fui realmente caminhando. E é uhum, uma que me complementa muito, sabe? uhum, Então, isso para mim hoje, além de ser realmente uma realização, é um caminho que está me deixando, primeiro, atualizada com a vida, né? Mais próxima de uma realidade. E, por outro lado, a satisfação de você prestar um serviço do qual você gosta, ama, e fazer tudo aquilo para o seu cliente se tornar também mais feliz, viver mais confortavelmente, não precisa muito design, né? Mas algo que seja a cara dele, que eu saiba fazer a leitura desse meu cliente, dar para ele o que ele está esperando de mim, nossa, isso é uma satisfação assim imensa, né? uhum. Me completa como pessoa e me deixa ser realmente um ser feliz, né? Uhum. É isso Então, aí. é mais ou menos dentro disso, né, filha? É, ótimo. Eu vejo isso como inspiração, como que às vezes eu me preocupo com a minha profissão, a minha carreira, eu sempre penso, mais pra frente eu vou ter tempo de fazer outra coisa se eu decidir fazer outra coisa. Não vou me preocupar com isso agora. Isso realmente não é uma preocupação que eu tenho hoje, como mãe. É, e um pouquinho sobre a vida de casal, porque eu acho que você e o papai mantiveram ao longo de todos os anos uma relação muito próxima. E Foi. hoje em dia a gente vê, infelizmente, o contrário ser o mais comum.
muitos casais que acabam indo em caminhos diferentes por virar pai, por virar mãe e outras coisas que acontecem no meio do caminho. Como que Uhum. você acha da questão de pai e mãe, né? Estão falando mais pro lado da paternidade e da maternidade. O que você acha que isso sustentou, que ajudou muito na vida de vocês nesses 40 anos de já pai e mãe? Tá, tá. De vida de paz, né? Uhum, Olha, nós sempre procuramos ter uma proximidade grande, tá? Proximidade em termos de lazer, em termos de administração da casa, em criação dos filhos. Agora, muitas vezes isso ainda não supria a nossa necessidade de estarmos como um casal, porque nem sempre a gente poderia ficar só nós dois para conversar, para assistir um filme, fazer um aperitivo, esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, morar no interior, nos ajudou muito. Por quê? Éramos só nós cinco, tá? Quando completamos a família, éramos nós cinco e duas empregadas. Então, a nossa vida era ali, éramos nós sete. Aí, o que nós precisávamos fazer? Manter esse outro lado afetivo do casal, que estava sendo muito prejudicado. Então, nós tivemos a ideia de, pelo menos a cada 20 dias, 30 dias, saíamos nós dois para jantar. Então, isso ajudou bastante, mas tem o seguinte aspecto também. No jantar, a gente pode até falar dos filhos, mas não uhum, dos filhos. uhum, Eu acho que está em xeque também, não em xeque, mas conversar sobre a relação, como está caminhando, porque nem sempre a gente consegue, né? E quando são opiniões a respeito de filhos, a opinião paterna é uma, da materna é outra. Muitas vezes a gente tem alguns atritos. Então, nessas ocasiões, a gente começava a conversar, porque não teria nenhuma interrupção das crianças, né? E eu acho que isso nos ajudou. E nos finais de semana tem o nosso lazer, porque ele viajava muito durante a semana, né? uhum. Então, nos finais de semana, como você deve lembrar bem, nós íamos para um clube de campo que tínhamos também no interior, e vocês tinham os esportes de vocês, as amizades de vocês. E nós ficávamos também acompanhando vocês, ou então ficávamos ali naquelas mesas, né, das churrasqueiras por ali, só nós dois conversando, esperando vocês voltarem de um jogo e tal. Uhum. Então, isso propiciou muito, né? Então, isso eu acho que foi um caminho, um bom caminho. Uhum. Ter mais o lazer e o tempo para os dois. Isso, isso. É. Temos coordenado. A gente aqui acaba falando sempre das filhas. Sempre tem assunto das filhas para tentar conversar e aí a gente acaba esquecendo um pouco da gente. Realmente isso tem que ser uma coisa que é mais. Você tem que se forçar mesmo. Você tem que botar na agenda e seguir ali como se fosse um compromisso mesmo. É um compromisso com você e o teu parceiro, a tua parceira. Para a vida saudável, eu acho que do casal, né? A gente precisa Uhum, ter a nossa vida, né? Que acaba sendo deixada em segundo plano mediante as necessidades dos filhos, uhum, né? Então, dentro disso mesmo. É fazer uhum, alguma coisa, né, filha? Isso estou comentando foi a minha realidade, mas tem outras realidades, né? De pessoas que tiveram um resultado positivo também com os filhos e com a própria vida, né? De casal ou independente. E cada um tem uma receita, né? é, Diante da criação que teve, diante do que você fez para sua vida, quis para sua vida, uhum, né? Então, isso é um conjunto de coisas. Por isso, a responsabilidade tão grande nessa fase que as tuas gêmeas estão, de dar realmente valores para elas, uhum, né? Exemplos, valores e exemplos. Os exemplos são os principais, tá?
Então, isso é super importante ao longo da caminhada de todos. Agora, deixa eu fazer um comentário, que eu estou surpresa aqui. Eu estou acompanhando aqui a entrada das pessoas e na live são pessoas muito queridas Uhum. que estão entrando sem nenhuma propaganda, nós não nem comentamos nada, né, filha? Estou achando muito bacana isso, gente. Obrigada, viu? Beijo. Daqui. É, legal isso. E essa questão dos valores são os exemplos, né? Os exemplos dos pais para Isso. tudo. Em todas as questões dos valores, das coisas importantes mesmo da vida. Se a gente não passa o exemplo, não importa quantas vezes a gente fale para a criança que as coisas têm que ser por A, B e C, se a gente não faz A, B e C, a criança nunca vai fazer. Ela vai É, fazer o que você fez, né? é, Então, são coisas, tanto na parte física como espiritual e moral, é um conjunto, né? é. É um conjunto de valores. E mãe, você falou da fase difícil que foi para você a fase que nós saímos de casa, né? Fomos conquistar a nossa vida. Difícil por um sentido, mas satisfatória por outro sentido. Isso. E as fases de desenvolvimento de criança? Claro, você teve 3 filhos, 3 muito diferentes um dos outros, então com certeza as fases para um, para outro foi diferente. Uhum. Mas eu me vejo assim, às vezes, pensando, as minhas filhas têm 3 anos, e hoje, com 3 anos, é tão mais difícil quando elas tinham um, e eu achava que um era difícil, e aí agora estão com 3 e tá ficando bem mais difícil. Eu falo, meu Deus, e quando elas tiverem 13? Onde que isso vai parar? Onde isso para? Qual que é a fase mais difícil? Existe fase mais difícil? Eu não acho, não acho. Eu vou falar um pouquinho mais da adolescência. Na adolescência é uma preocupação maior, porque você não está tão próximo mais. Os seus filhos têm outros amigos que muitas vezes você não conhece, nem o amigo, nem a família do amigo. Então, isso traz preocupação. Mas até nisso, nós somos privilegiados, porque nós ainda estávamos no interior, né? Uhum, uhum, Morando em Araraquara nessa fase, onde o papai foi transferido. E Araraquara propiciou essa vida onde o mesmo clube acolhia tanto vocês, adolescentes, como nós, os pais. Né? Então, essa fase foi muito próxima, porque nós começamos a conhecer todas as famílias e a clientela do colégio também que vocês estudavam. Então, uhum, isso trouxe uma certa tranquilidade. Porém, eu achei que a fase mais preocupante, a fase de um conselho mal dado de um colega, que a gente tem medo uhum, que filho acate esse conselho e vá atrás, né? E uma outra coisa é realmente droga, cigarro, maus costumes. Então, esse foi o grande receio, uhum, sabe? Agora, da parte quando vocês eram menores, não teve uma parte assim preocupante. A preocupação era do dia a dia, porque nós estávamos muito presentes, né? uhum, Vocês não iam para lado nenhum sem que pelo menos eu estivesse com vocês, né? Então, isso foi um transcorrer natural, isso fazia parte do dia. Então, isso foi bem natural, o crescimento de vocês. Agora, claro, os questionamentos com 6, 7 anos, as meninas vão começar a questionar com 5, provavelmente. Muitos questionamentos de orientação que você dá, de alguma coisa que você pede. Essa parte você tem que estar preparada, ser você mesmo para responder. Como você mesmo, outro dia uhum, você falou comigo, que elas uhum, perguntam as coisas e não é sempre que você sabe a resposta, né? E isso nós temos que ser fiéis àquilo que a gente é. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu tenho que mostrar que eu não sei, mas eu vou buscar para poder trazer a resposta para os filhos, né? sim. Eu ouvi uma frase que é bem pertinente desse bate-papo agora, que eu ouço uma oração de meditação na parte da manhã, e que ela chama-se Pati Nunes. Ela é da Bahia, mas toda manhã
vem através de uma cliente muito querida, que é a Maria Turi, tá? Maria Turi me passa todo dia essa mensagem da Paty Nunes. E ela falou exatamente assim: gente, nós não somos perfeitos, nós somos humanos. E a mãe é exatamente isso, o pai é exatamente isso. Uhum. Nós somos pessoas naturais, que estamos levando uma vida, criando os nossos filhos, ou batendo papo com os nossos filhos, e temos as nossas limitações. E os filhos têm que nos conhecer como realmente nós somos. Uhum. Se nós sabemos, se não sabemos, não tem que ter vergonha. Né? Porque tudo isso é aprendizado para nós como pais. É outro aprendizado. A gente sai muito melhor de toda essa situação, né, em volta da gente. E cada dia é um dia, né? Cada dia acontece qualquer coisa diferente no dia que você fala, puxa, isso me acrescentou muito. Ou então, não me acrescentou por enquanto. Eu vou deixar guardado ali, ó. De repente vai surgir uma situação que eu vou aproveitar isso que eu vi hoje, né? Sim. Mas, então, isso, para mim, foi muito importante essa frase que ela falou. E bem É verdadeira. A gente tem que ser verdadeiro. bem Porque verdadeira. as limitações. Nós somos humanas, né? Ou humanos com Essa limitações. pressão da mãe ter que ser perfeita, da mãe ter que ter resposta, que eu não sei se tinha essa pressão na sua época, ou é só agora que eu acho que essa pressão surgiu nos últimos anos. Como é que era isso na sua época? Uma preocupação. Tinha uma preocupação, sim, em atender às necessidades dos filhos. Porém, tinha ainda muito daquela criação mais antiga, que era assim: a mãe tem que servir. A mãe tem que fazer a comida que o filho gosta, se ele não gosta, tem que fazer outra comida, a mãe tem que prover todas as refeições, a mãe tem que deixar a casa em ordem para os filhos. Então, tinha alguma coisa assim nessa época que na verdade, trazia uma história mais dos nossos pais do que propriamente da nossa era, né? Vamos dizer, na nossa década, né? E Então, você nunca se incomodou com essa pressão de ter que ser dessa maneira? De ser olha, questionada por não ser dessa maneira? sim, sim, sim. Achavam que eu criava vocês errado, né? A família principalmente. Só que eu fazia aquilo que eu achava que estava certo. Não adiantava eu fazer o que meus pais queriam ou meus irmãos. Não adiantava, porque eu iria estar naquele papel como mãe de vocês 24 horas. Então, eu acho que cada um tem que seguir a bagagem que traz. E se não estiver satisfeita com a bagagem, vá procurar saber o que te satisfaz para deixar seus filhos, conduzir seus filhos por um caminho pertinente, segundo Uhum, aquilo que você realmente acredita, né? uhum. E, então, não me incomodou muito, porque praticamente, assim, eu não sei se é porque eu sou capricorniana, tá? O gênio forte, independente. Você nunca deu muita bola se estavam questionando ou não. Então, eu ouvia, mas aquilo não servia para mim, tá? É aquela coisa que você guarda, sabe? Aquela caixinha que você põe o conselho, você não joga fora. Porque muitas vezes você realmente vai buscar lá no fundo depois, fala, puxa, a pessoa pensava assim, 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 mas o meu caminho deu certo, então não, meu caminho não deu certo, vamos ver o que ela falou direitinho, vamos analisar, né? Então, eu acho que reagi bem, reagi bem a Uhum, isso. E ajudou porque nós morávamos longe da família, né? uhum. Então, aqueles feriados que passávamos juntos, eram poucos dias, perto de todo o trabalho que a gente estava fazendo com vocês ao longo dos dias, meses e anos, Sim. né? Eu acreditava que eu tinha que criar adultos independentes, né? E saudáveis. Uhum. Então, eu acho que a minha receita acabou dando muito certo. E Funcionou.
caminho que vocês tomaram, né, filha? E se você tivesse que hoje dar um conselho, você já me deu vários, mas para uma mãe que está aí com um bebezinho ou que ainda está grávida, para uma mãe de primeira viagem, qual seria um conselho que você daria? Bom, eu daria o seguinte conselho. Se eu posso dar algum conselho, né? Vou dar uma opinião, né? Que é o seguinte: seja sempre você mesmo. Se prepare para a maternidade, se prepare dos conhecimentos que você não trouxe acerca da maternidade, que é muito salutar você ouvir uma live de depoimentos de médicos, especialistas da área e também do conhecimento de outras mães, sabe? Eu acho que não tem uma receita. Você vai buscar, vai direcionar o teu raciocínio para conhecimentos. Junto com conhecimentos, experiências. E vale muito também, filha, o que a sua mãe e a sua sogra podem te inspirar, tá? Ou nos conselhos que elas deem, nem que naquele momento você acha, não, eu acho que não vai acontecer isso. De repente acontece, aí você fala, puxa, realmente esse caminho pode ser um caminho para eu seguir. Mas tudo com raciocínio, não simplesmente automático, né? Pense naquilo segundo a verdade que você traz para sua vida. Uhum. Porque se você é verdadeiro, você vai poder realmente defender a tua verdade. Você vai ser questionada pelo seu filho, ou criança, ou adolescente, ou adulto, mas você tem como defender porque você se embasou realmente em conhecimento, em vida, toda a bagagem que você trouxe da sua vida. Uhum. Né? Que algumas coisas a gente já traz, né, que são inatas, outras a gente adquire ao longo da nossa vida. Uhum. Então, eu acho que é isso. Se prepare e seja verdadeira. Eu sei tal coisa, sei. Eu não sei, eu vou me preparar para saber. É isso Eu acho. aí. E não ter medo. O principal, uma coisa boa que eu gostaria de acrescentar, é não ter medo. Tá? Nem quando a criança fica doente, nem quando ela se machuca. Primeiro você atende a criança, resolve o problema dela, depois você fica nervosa e chora. Na sala do hospital você chora. Até você chegar lá, não. O principal é você fazer. Você tem que ser fria, às vezes, Uhum. emocional, outras vezes, e ter o conhecimento em outras. Né? É um conjunto, é a vida, né? É a Uhum. vida. Então, Uhum. ser aberta para a vida e não ter medo, isso é muito importante para você enfrentar nossos dias de hoje. Né? Pensa nas suas filhas daqui 20 anos, o mundo vai estar totalmente diferente. Sim. Nós, a gente, com essa pandemia, nós não somos mais a pessoa que nós éramos em dezembro, né? Em janeiro. Uhum. Então, tudo isso está nos transformando para outros, nos trazendo outros valores que estavam adormecidos. Né? Sim. Então, hoje, até em termos de trabalho, eu estou encarando o meu trabalho de uma outra forma. Né? Então, eu tenho outra colinha aqui que meu marido passou. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para mudanças. E muitas mudanças estão sendo cada vez mais rápidas. Uhum. Olha as meninas, né? Você tem o exemplo das suas filhas, né? É, quanto elas evoluíram, quanto elas estão conversando com você e o Bruno, Uhum. e muitas vezes, próximo ano, ou até antes de terminar esse ano, elas já vão estar questionando muitas outras coisas. Sim. Né? Então, eu acho assim, curta muito, isso serve de exemplo para, exemplo não, de sugestão para todas as mães. Curta muito cada fase das crianças, Uhum. porque saudade de todas, tá?
independente de ter sido positivo ou negativo, até da parte que não foi muito boa, você tem saudades, né? Porque aquilo te tornou mais forte, então te ajudou a realmente ter novo conhecimento, né? Todas as fases e não deixe armazenar nem temores e nem lamentos, temores, lamentos e remorso, tá? Isso é o principal, porque o remorso só traz negatividade, te deixa uma mãe e uma companheira desalentada, desesperançosa, sabe? Não, busque realmente o teu equilíbrio com a tua oração, com a tua parte interior, e busque o e seja aquilo que você é para suas filhas. E sempre o amor acima de tudo. Né? Lindo. Não tenho mais nada a dizer depois disso. Que pena. Gente, que graça. Gente querida que entrou aqui mais, não, Fran? Bem legal. Ana, do Cazaquistão, entrou agora. Terminou uma live. Hoje eu ia ter uma live. Eu ia ter uma live hoje com outro grupo. E a Di é uma pessoa querida que se mudou para o Cazaquistão em dezembro, né? Então, agora acho que terminou a live dela, ela entrou na nossa aqui, ó. Ah, legal. Oi, Di. Bom, mãe, gente do céu. Muito obrigada. Imagina, filha. São palavras lindas que com certeza eu vou guardar dentro do meu coração e todo mundo que puder ver, se puder ver, espero que possam, porque eu acho que é inspiração mesmo. A gente, hoje eu me tenho como exemplo de como é difícil ser mãe. É uma jornada muito pesada, mas que a gente tem que manter a perspectiva do mundo e para que as pessoas que elas vão ser sempre. As dificuldades que a gente passa no dia a dia são tão pequenas comparadas às dificuldades que elas vão ter, que os nossos filhos vão ter lá para frente. E é para isso que a gente tem que preparar eles. Esse é o nosso papel, nada mais disso. Não é fazer comida, não é ter a casa bonita e limpa, isso daí é tudo de menos. Na verdade, o que mais importa... filha, desculpa cortar, filha, continua. Não, é isso. Mãe, muito obrigado. Não queria estar nenhum outro dia fazendo esse live com você, a não ser o Dia das Mães. Então, ainda bem que deu certo. Hoje. Pode. Pode chorar, já choramos, já voltamos, já choramos de novo. Ai, filha, que bom. E, sabe, precisamos fazer isso mais vezes. Eu estou vendo também, Francine, muitas amigas, tá? Tanto do grupo de moto, como grupo grupo espiritual, amigos do coração, amigos de profissão que estão aqui nessa live. São pessoas muito queridas e ricas em experiência também, umas mais jovens, outras não muito, com uma experiência boa de vida, mas todas são ótimas para ter uma conversa, sabe? E dar conselhos, ou, na verdade, conselho a gente não dá, né? A gente orienta, dá algumas orientações, algumas sugestões. São pessoas muito queridas para fazer esse tipo de live, que é tão enriquecedora. Legal, né? Então, ótimo. isso é bom, né? Muito bom. Mãe, um beijo. Feliz Dia das Mães, eu te amo. Você, para mim, é a melhor mãe do mundo. Eu me espelho muito em você. Que bom, que bom. E daqui a pouco eu te ligo para você ver as suas netas. Beijo grande, feliz Dia das Mães para você também. Feliz Dia Obrigada. das Mães às amigas. A Thalita entrou, a Regina entrou também. Sim, a todas as mães que participaram, mesmo que seja um segundinho que deu para aparecer aqui. Muito obrigada e feliz Dia das Mães a todas. Um beijo, beijo. Beijo. Tchau.